Irmãos, no início da minha fé, eu li um versículo da Bíblia. Na verdade, eu estava em uma escola bíblica dominical. E durante aquele estudo, eu me deparei com um versículo bíblico que dizia que enquanto houvesse vida, nunca deixaria de haver pobre sobre a terra. E aquilo eu fiquei pensando, martelando sobre esse versículo. E esse versículo está escrito em Deuteronômio, capítulo 15 e o versículo 11. E eu cheguei para alguém com mais idade no Evangelho do que eu, e perguntei a ele sobre esse versículo, o que significava esse versículo. E questionei a ele dizendo assim: será que Deus não é injusto fazer um rico e o outro pobre? Fazer um milionário e o outro miserável? Porque tem gente que, na verdade, nada em dinheiro. E tem outros que dificilmente pega em dinheiro, passa necessidade. E esse irmão, ele começou a me explicar, dizer assim: olha, sabe por que sempre vai existir pobre sobre a terra? Eu disse: não. E ele disse: é porque Deus não tem como, em um mundo grande como esse, todo mundo ser a mesma coisa. Eu digo: como? Ele disse: você já imaginou se todo mundo fosse motorista? Não haveria cobradores? Na verdade, não haveria nem passageiro. Você já imaginou se todo mundo fosse agricultor? Não haveria empresas que produzissem. Você já imaginou se todo mundo fosse médico? Talvez não haveria paciente. E ele começou a dizer um bocado de coisa, e eu comecei a pensar, disse: é lógico, não é verdade? É bem interessante esse raciocínio. Só que com o tempo eu fui amadurecendo essa ideia. E eu percebi que, na verdade, Deus, não desfazendo da ideia, a ideia é bastante coerente, mas eu tenho visto que Deus, na verdade, Ele faz pessoas, e pessoas diferentes. Deus dá a alguns a mais do que o outro. E quando Deus dá a mais, algumas pessoas a mais do que outras pessoas, é porque Deus sabe que Ele tem condições de ter aquilo. E eu, folheando a Bíblia, eu percebi que tudo que nós temos, ou tudo que nós somos, ou tudo que você tem, ou tudo que você conquistou, a tua vida, tudo é de Deus. Nada é nosso. Nem a nossa vida é nossa. A nossa vida é de Deus. O problema são aquelas pessoas que não sabem administrar aquilo que Deus dá a ela. Às vezes esbanja, às vezes se acha melhor do que os outros porque tem um pouco a mais do que os outros, não é assim? Tem gente que tem um pouquinho de terra que talvez os olhos não consigam enxergar ou alcançar o final, o limite da terra que ele tem. Às vezes ele tem tanto dinheiro e não apenas tem uma conta, mas várias contas. Não somente no país que ele vive, mas em outros países, conta no exterior. E tem gente que, algumas pessoas se acham melhores do que os outros. E na verdade o mundo, ele se complementa, nós dependemos um do outro. Você já imaginou se esse milionário não tivesse alguém para trabalhar para ele, para administrar as suas empresas? Será que ele tinha o que tem? Não. Veja que nós todos dependemos um do outro.
Você imaginou se você fosse motorista, como nosso irmão, né? É motorista, e ele precisa de passageiro para poder ganhar o dinheiro. Você imaginou se não houvesse passageiro, ele não estaria trabalhando mais como motorista de alternativo? Ele não precisava disso. Você imaginou que se alguém às vezes pensa desse jeito, ele na verdade está muito redondamente enganado. Por quê? Porque apenas somos mordomos. Todos nós somos mordomos. Não somos mais do que isso. Somos mordomos. Nós não somos... Você tem o que você tem hoje, você administra o que você administra hoje, mas você não é dono do que você tem. Eu não sou dono do que eu tenho. Você imaginou quando esses milionários eles morrem, o que acontece? Ele leva toda a riqueza para onde ele vai, assim fica tudo. Veja que ele administra, mas aquilo que ele administra não é dele. Está em sua posse, mas não é dele. Somos apenas administradores, mordomos. É o que nós somos. Na verdade, todos nós somos mordomos. Mordomos de quem? De Deus. Porque tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. A Bíblia diz que de Deus é a terra e sua plenitude. Tudo que existe é de Deus. Tudo que subsiste é de Deus. Os homens, ele apenas administra. E o bem da verdade é que Deus, ele dá. E quando Deus, ele dá, ele sabe a quem ele dá. Irmãos, não é à toa que Deus, às vezes, a gente encontra pessoas inteligentes, não é verdade? Super inteligente, com o QI de 160, 180, 200, não é assim? Você vê na história, né? Você vai ver na história gente inteligente que mudou a história. Eu coloquei aqui a relação de algumas pessoas, só para você ter uma ideia, para você acompanhar comigo o meu raciocínio. Olha só, Rosalind Franklin, a sua biografia pessoal e importante da história. Se hoje milhares de procedimentos médicos podem ser feitos através da análise de DNA, deve-se muito a esta química britânica que participou na descoberta das estruturas moleculares. Essa mulher, ela teve a inteligência de descobrir e através dela desencadeou. Veja que Albert, um físico alemão que revolucionou a humanidade ao criar a teoria da relatividade. Aquela fórmula que nós estudamos na escola e aprendemos que E é igual a mc ao quadrado. Todos que estudam ou estudaram sabem disso. E quem descobriu? Este homem. Quem conhece Galileu? Todo mundo conhece Galileu. E não é à toa que ele está, né, nos anais da história como um dos homens que mudou a história. Por quê? Porque esse físico italiano foi o inventor da luneta telescópica e o termômetro. Quem conhece Isaac Newton? Todo mundo conhece o que foi que ele descobriu. Esse cientista inglês de vasta cabeleira, que pode ser observada, né, nas fotos dos livros, foi um nome-chave, tendo revolucionado os estudos da física, da química, da matemática, da mecânica, da alquimia e também da astronomia. Formado em arte, continuou desenvolvendo o seu interesse pela matemática. É de sua autoria a lei da gravitação universal, fundamental para a percepção de uma série de fenômenos antes inexplicáveis e hoje são explicáveis.
Está ligado a ele a famosa história da queda da maçã da árvore, que teria despertado uma série de conclusões científicas. Quem conhece Alexander, esse médico inglês, já nos salvou e continua salvando com a sua invenção genial. O que é? A penicilina. A descoberta do antibiótico provocou uma verdadeira revolução da medicina. Quem aqui não sabe o que é antibiótico? Quem aqui nunca usou um antibiótico? Veja que estes homens, eles são inteligentes e Deus deu a ele essa inteligência. Eu quero acrescentar também, você já imaginou o homem que descobriu o computador? É um homem inteligente ou não é? E aquele que descobriu a internet? É inteligente ou não é? Veja que Deus deu a esses homens inteligência, capacidade, deu a uns a mais do que os outros. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora perceba, tudo que eles tinham não era dele. Tudo que você tem não é seu, tudo que eu tenho não é meu, tudo é de Deus. Nada pertence a nós. Deus criou estes homens, levantou estes homens, deu inteligência a esses homens tiveram um QI bem lá em cima, elevado, criaram, mudaram, estão aí, beneficiou muita gente. Veja que Deus, ele faz isso, ele apenas dá cada um de nós aquilo que ele quer dar, e às vezes dá a uns a mais do que os outros. E quando Deus dá alguma coisa a mim, é porque ele sabe que eu tenho capacidade. Quando Deus dá algo a você, é porque ele sabe que você tem capacidade. Agora, escute, quando Deus dá algo para nós, preste bem atenção, quando Deus dá algo para nós, ele vai pedir conta daquilo que ele nos deu. Não pense que aquilo que ele nos deu vai ser simplesmente algo que você pode fazer o que você quiser. Eu fico pensando na história, se até este homem chamado Hitler, este homem tão mau que matou mais de 60 milhões de pessoas, um homem inteligente, se ele pegasse aquela inteligência dele e usasse para o bem, o seu nome não estaria na história como o maior assassino de toda a história. Não. E tantos outros. Assim como Jesus, ele entrou na história para mudar a vida de muita gente, irmãos, e Deus deu a Jesus algo que não nos deu, porque deu algo a Jesus, que não nos deu e jamais dará a outra pessoa. E Deus e Jesus, ele soube exatamente administrar aquilo que Deus lhe deu, e ele fez muito bem. Ele não fez descaso daquilo que o seu pai o deu. Pelo contrário, aquilo que o seu pai lhe deu, ele usou e fez muito bem. Administrou, e ele entregou ao pai tudo aquilo que ele tinha recebido do pai. Ele disse: o meu espírito, ele vai voltar para o pai. Mas ele obedeceu, foi até o fim. E é isso que todos nós precisamos. Na leitura oficial que nós lemos, fala sobre a parábola de quê? Dos talentos. Nas traduções antigas, fala da parábola dos 10 talentos. Veja que aqui na Bíblia, nessa parábola, Jesus falando, mostra um empresário, um homem, um dono de fazenda, um homem que tinha muita posse, muito dinheiro, e ele escolheu dentre os seus muitos trabalhadores, porque ele não tinha apenas 3 trabalhadores, ou tinha? A Bíblia não diz quantos trabalhadores ele tinha, mas se ele era rico, se ele tinha bens, e se ele tinha alguém que trabalhava para ele, então ele tinha muita gente que trabalhava para ele. Mas ele estava com uma ideia de viajar, e ele viajou. Aí ele pegou e chamou 50 dos seus funcionários, foi assim? Quantos ele chamou? 3. Somente 3 mordomos. De todos os seus trabalhadores, ele apenas chamou 3. E a eles ele delegou algo.
entregou algo nas suas mãos. Ele disse: eu vou viajar, mas eu quero deixar com vocês algo, e vocês vão se responsabilizar naquilo que eu vou lhe entregar em suas mãos. Aí a um ele deu quantos talentos? 5 talentos. E ao outro 2 talentos. E ao outro 1 talento. Alguém pode pensar: mas esse senhor foi injusto com aquele empregado, com aquele mordomo que entregou apenas um talento. Agora, talento aqui, irmãos, não se refere a dom. Talento aqui não tem nada a ver com dom. Esse talento que ele deu aqui era uma barra de ouro, que pesava 58 quilos, mais ou menos 50 quilos. Uma barra de ouro. Uma barra de ouro dessa, de 50 quilos, quanto não custa hoje? Milhões. Segundo os estudos, diz que um talento desse equivale a 6.000 dracmas. Um trabalhador rural, ele trabalhava o dia e recebia o quê? Um denário. Ou seja, somente um talento, uma barra de ouro dessa aqui, equivalia a 6.000 dias de trabalho. Então esse homem que recebeu um talento, ele tinha o quê? Milhões em suas mãos. O outro tinha 5 tanto a mais. Agora perceba que a Bíblia diz que aquele senhor deu o talento conforme a sua o quê? Capacidade. A sua capacidade. Ele não deu de forma aleatória. Ele conhecia os seus mordomos. Ele deu 5 talentos a um, porque ele sabia e conhecia, e sabia que aquele mordomo, ele tinha condições de administrar aqueles 5 talentos. Chamou o outro e deu 2 talentos, ele sabia que ele tinha condições de administrar aqueles 2 talentos. Mas aquele que recebeu o seu senhor sabia que ele tinha condições de administrar apenas 1 talento, que já era muita coisa. O que recebera 5 talentos, o que foi que ele fez? Ele granjeou. Ele foi lá e investiu. E ganhou mais quanto? Mais 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, o que foi que ele fez? Ele granjeou. E ganhou mais 2 talentos. Perceba que esses 2 servos, eles fizeram jus daquilo que o seu senhor lhe entregara. Deu a ele, e ele foi lá e granjeou, trabalhou e multiplicou. Quando o seu senhor ele veio, ele voltou da sua viagem, que ele foi entregar, aqueles mordomos, ele deram o quê? Dobrado. E perceba que todos que foram lá à frente entregar o seu talento, o que foi que o seu senhor lhe disse? Servo bom e fiel, venha participar aqui do gozo do seu senhor. Fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Falou com o primeiro que recebera 5, falou com o segundo que recebera 2. Mas aquele que recebera 1 talento, o que foi que ele fez com o talento dele? Ele enterrou, ele escondeu, ficou com medo, ou ele ficou com raiva. E vocês sabem que tem muita gente que às vezes, como eu pensava, tem gente que às vezes fica com raiva da vida. É como se a vida fosse injusta, sabe? É como se a vida ou tudo corresse contrário a ele. É como se ele estivesse no rio. Eu não sei se vocês conhecem, mas a maré, como nós conhecemos em Recife, existe a maré. A maré é um braço do mar que dá para o mangue. Quando o mar ele enche, a maré também começa a encher, o mangue começa a encher. Se vocês observarem a força que a água vem do mar para abastecer o mangue, ninguém consegue nadar contra a correnteza daquela água. Ninguém consegue, nem com um barquinho de remo assim na mão, consegue, remar contra a correnteza daquela água. Tem
Tem gente que se encontra assim, irmãos, vive uma vida angustiada, vive uma vida de lamento e não agradece a Deus aquilo que Ele tem dado a ele. O que é que a Bíblia diz? Que a gente é fiel no pouco e no muito Ele nos coloca. A gente deve agradecer a Deus aquilo que nós temos. O que você tem, o que eu tenho, você tem que agradecer a Deus. Nem que seja um pouquinho que você tem, mas foi Deus que lhe deu. O pouquinho que você tem, foi Deus que lhe deu. A gente deve agradecer a Deus e dizer assim: olha, Deus, o que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu. E amanhã o Senhor também vai me dar. Depois da manhã, eu não sei se eu vou ser rico um dia, você pensando, mas uma coisa é certa: tudo que vier às minhas mãos foi o Senhor que me deu e me dará. A sua vida, a sua mente, eu tenho certeza que você não ficará com a mente mais pesada. Você vai agradecer a Deus, porque Deus, Ele tem cuidado dos seus filhos, tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de todos nós. A gente não deve levar uma vida, irmão, sabe? Aquela vida, sabe, que vive praguejando, se amaldiçoando, sabe, se torturando. Uma vida, sabe, que você não olha para Deus, não olha para si, não olha para os livramentos que Deus lhe deu, não olha para tudo que você conquistou, mas olha para os outros, para aquilo que os outros têm. Irmãos, não importa aquilo que os outros tenham ou venham a ter, o importante é aquilo que você tem e aquilo que Deus vai lhe dar, amém? Isso é o mais importante, porque tudo que vier às suas mãos, tudo que vier a você, ou tudo que leva a você prosperar de forma digna, é porque Deus lhe deu, amém? Então eu não me preocupo com a riqueza de ninguém, com os bens de ninguém, com o carro de ninguém. Alguém pode andar com uma Mercedes nova do ano, é o que? É uns 500 mil reais, né? Uma Mercedes deve ser isso, né, Jailson? Eu não me preocupo se tem uma moto nova, se tem um sapato novo. Eu não estou nem aí com a vida dos outros. Eu devo me preocupar com a minha, com a minha vida, com aquilo que eu tenho, amém? Porque se fulano tem, foi porque Deus deu a ele, amém? Se Cicrânio tem, é porque Deus deu a ele. Se Beltânio tem, é porque Deus quis dar a ele e não a mim. E eu tenho que ficar satisfeito com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu conquistei. Porque se eu não ficar rico ou milionário daqui para o fim da minha existência, é porque Deus não quer que eu fique rico, é porque Deus não quer que eu seja rico, é porque Deus nos conhece, sabe, irmão? E você se conhece, nós nos conhecemos muito bem. Não é o meu caso, mas tem gente que às vezes, quando não tem nada, né, na vida, e quando começa a ter as coisas, parece que entra um rei na barriga dele, né? Fica um rei sem coroa, né? Aquela soberba, aquela prepotência, anda como se não estivesse pisando no chão, não é verdade? Como se fosse melhor do que os outros. Não tem nada, na verdade nós não temos nada, irmãos, nada é nosso. Sabe o que é que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. É por isso que às vezes eu fico, sabe, eu olho assim, alguém que é amarrado demais, sabe? E às vezes é alguém que é aposentado e fica, sabe, como se fosse a fortuna, como se ele, eu olho assim e digo, meu Deus do céu, ele vai morrer e vai levar a sua aposentadoria lá para onde ele é assim? Leva não, fica para a esposa, fica para o esposo, e se não ficar para ninguém, o governo pega de volta. Irmãos, dinheiro, coisas materiais, irmãos, tudo isso se passa, tudo isso se acaba. Nem a nossa vida é nossa. Sabia disso? Nem a nossa vida é nossa. Eu escutava muito quando alguém dizia assim, o irmão crente dizia assim, olha, você sabia que você não pode nem tirar a sua vida? Eu disse, mas por quê? Porque nem a sua vida é nossa, é sua.
A sua vida é de Deus, só quem pode tirar a vida é aquele que deu. Eu disse, é verdade mesmo. Tudo é de Deus. A nossa vida, até a nossa vida é de Deus, irmãos. Nós não temos direito nem de machucá-la. O que é que diz o apóstolo Paulo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo, irmãos. E aqui é de Deus. A sua vida é de Deus. A sua casa, a casa aqui, o templo, a sua vida pertence a Deus. Eu quero frisar aqui, irmãos, que nós temos um irmão aqui abençoado, que é o irmão Arnaldo, viu, irmão? Nós temos uma relíquia aqui na igreja, viu, irmão? Se você precisa de alguma coisa, pode chamar o irmão Arnaldo, que ele está à disposição para ajudar. Nunca diz não, irmão, sempre diz sim. Vamos lá, vamos ajudar, vamos cooperar. É assim, irmãos, que a gente deve viver a vida, dando a mão um ao outro. E ambos seguem em frente junto, glorificando e exaltando a Deus. Eu disse, irmão Arnaldo, quando eu morrer, eu quero que as pessoas lembrem de mim. E não de uma forma negativa, porque gente ruim quando morre, o que é que o povo diz? Não morreu ninguém. Então a gente precisa, irmãos, fazer com que a nossa vida ela tenha sentido para os nossos irmãos, amém? A sua vida precisa ter sentido, porque qual o objetivo de viver neste mundo, irmão? Viver sozinho? Isolado? Arrumando inimizade? Criando confusão? Criando problema? Qual é o sentido de viver desse jeito, irmão? Estressado? Não pode olhar para a cara do irmão, da irmã? Sabe? Já cria problema? Qual é o sentido de viver desse jeito, irmão? Se a gente pode viver de forma tão leve, tão tranquila, tão maravilhosa, não é verdade? A gente pode viver feliz com os nossos irmãos viver felizes conosco, irmão. Sabe? Sentir felicidade e alegria quando a gente se aproxima daquele irmão, daquela irmã, e diga assim, mas rapaz, eu conversei com o irmão, mas o irmão me deu uma palavra de Deus, eu saí ali da sua presença renovado, porque eu senti que Deus falou comigo através dele. Que coisa boa, irmão. O ruim é quando você sai de perto de alguém, e quando você diz, rapaz, eu fiquei todo arrepiado quando eu cheguei perto daquele irmão, daquela irmã, me senti tão mal. Não é ruim, irmão? Por isso que eu digo, a vida é curta, irmão. A vida é passageira. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho mais de 40 anos, eu tenho 42 anos. Um dia você tinha 15 anos e você não tem mais. A vida passa rápido, passa ou não passa? Passa, irmão. E a gente precisa fazer da nossa vida, sabe, cada vez mais uma vida melhor, sabe? A gente precisa fazer dela melhor do que hoje. Hoje está bom? Tá. Eu preciso fazer da minha vida amanhã melhor do que foi hoje. Eu devo fazer da minha vida amanhã, depois da manhã, do que ela será amanhã. É isso que eu preciso fazer da minha vida, irmão. Eu não posso viver a minha vida, sabe, me escravizando, todo dia me escravizando, todo dia eu escravizando com pensamentos negativos. Eu disse uma irmã, irmã, viva a vida, seja feliz, não escravize a sua mente, não procure sarna para se coçar, não, seja feliz, enfrente os problemas. A vida é só uma, irmão. A gente aqui não é aquele espírita, que acredita na reencarnação, que diz que se sua vida não for uma vida boa, hoje, aqui, nesse mundo, na próxima reencarnação a sua vida vai ser melhor. A vida é só uma, irmão. A Bíblia diz que depois que nós morremos, o que é que acontece? Segue-se ao juízo. A gente precisa fazer, irmão, sabe, da nossa vida, facilitar não somente a nossa vida, como a vida dos outros. Eu não posso fazer da vida do meu cônjuge, sabe, do seu parceiro, da sua parceira, um inferno. Você não pode fazer da vida dos outros um inferno, irmão. Eu não posso. Eu preciso administrar a minha vida, amém? Eu preciso fazer da minha vida melhor, porque quando eu faço da minha vida pior, com certeza eu vou fazer da vida daquela pessoa que está ao meu lado também uma vida miserável, uma vida terrível. Eu preciso fazer da minha vida uma vida melhor.
Aquele servo que trouxe um talento, ele estava o quê? Angustiado, triste, lamentando. Irmãos, o seu Senhor colocou na sua mão uma fortuna, milhões, na sua mão. E ele, com inveja dos seus amigos, companheiros de trabalho, ele pegou e disse, eu estou aqui parafraseando, meu Senhor fez descaso de mim, vou enterrar. E pegou, enterrou e escondeu. Aí imaginei, eu fico olhando assim, a maneira que, sabe, que quando o seu Senhor chegou e começou a chamar, ele pegou o talento, quando soube, foi lá, desenterrou o talento, foi lá e entregou como se dissesse, toma, está aqui, toma, fala o que tu quiser. Parece que eu estou vendo, irmão. E tem gente que faz da sua vida desse jeito, não é assim? É. E como é que a gente faz? Quando a gente menospreza a nossa própria vida, irmão. A gente não precisa fazer isso não, irmão. A gente precisa fazer dela cada vez mais melhor. Conquiste. Seja abençoado. Amém? Deixa Deus te abençoar. Ora a Deus, prospere. O meu desejo é que todos os irmãos aqui prosperem. Amém? Cresça. Enriqueça. Agora tem uma coisa, quando você enriquecer, ficar rico, não se esqueça de mim, viu? Esse, irmão, é o motivo para que a gente vive, é isso, sabia disso? Deseja ao seu irmão tudo de bom para ele, amém? Aí você vai dizer, olha Deus, eu vou desejar ao meu irmão, à minha irmã, tudo de bom. Aquilo que eu quero para mim, eu vou desejar ao meu irmão, seja lá quem for. Pode ser até uma pessoa ruim. Agora escute só. Quando essa pessoa não administra bem aquilo que Deus lhe deu, como por Hitler mesmo, vai pagar caro diante de Deus. Quando alguém administra mal, não reconhece a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, com certeza Deus vai cobrar dessa pessoa. Sabia disso? Não pensa que esses grandes homens que Deus levantou para mudar a história, para fazer sentido, para descobrir coisas maravilhosas para nós mesmos, porque Deus é tão maravilhoso, irmãos, porque tudo que o homem descobre, ele não faz, ele descobre. O homem não cria, ele apenas descobre. E tudo que o homem descobre é para benefício somente dele, é assim? Para todos nós, para a humanidade. Eu fico pensando, irmão, uma coisa tão simples, é um pegador. E o homem descobriu como fazer um pegador. As mulheres agradecem, a este homem que teve a ideia de fazer um pegador. Não é não? Agora, nós que somos homens agradecemos, todo mundo agradece. Aquela pessoa que descobriu como fazer um motor. Aí, veja como as coisas foram evoluindo. Um motor a vapor. Aí chegou agora um motor tudo mais evoluído. As coisas, tudo. Antigamente o povo andava de jegue, andava a pé muitos quilômetros, não é verdade? Aí andava também de jegue. Você sabia que um jumento era tão caro na época de Jesus? Era tão caro que os pobres ele não tinham condições, de ter um jumento, irmão. Não tinha. Só quem tinha jumento era quem era rico, quem tinha condições. Era. Mas o povo andava. Hoje o povo anda de Mercedes, de avião, aquela coisa. Tudo isso que foi descoberto foi para beneficiar o homem. Deus ergueu o homem, abençoou o homem. Ele descobriu tudo isso para nos abençoar, para o bem nosso e não para o bem próprio, o bem nosso. E é isso que a gente deve fazer na nossa vida. Deus lhe deu a vida. Você poderia ter morrido no parto ou nem existido, A célula poderia ter morrido antes da relação de seu pai e a sua mãe, mas sabe, Deus te fez exatamente, você estava ali no dia em que o seu pai se deitou com a sua mãe e você foi gerado e você está aqui hoje. E nós temos uma vida tão maravilhosa. Agora eu pergunto aos irmãos, viver não é bom? É ou não é? Viver é ruim, irmão? Viver não é bom? Tem coisa melhor do que viver? Viver é tão bom. Viver é bom, irmão. Viver é bom. Viver é maravilhoso. Viver é gostoso. Agora, tem uma coisa. Não faça da sua vida uma vida desgraçada, não, irmão. Não faça da sua vida uma vida miserável, não. Faça da sua vida o melhor que você pode fazer por ela. Amém? Faça da sua vida o melhor. Esse é o recado de Deus para você hoje, viu? O que você tem não é seu, é de Deus.
Na verdade, nada é seu, nada é nosso. Tudo é de quem? De Deus. Não sei se você ganha 2, 3, 4, 5 salários mínimos, mas nada é seu. Você está recebendo hoje, talvez hoje, amanhã não. Não é meu desejo. Meu desejo é que multiplique, que você cresça. Agora, nada é seu. Não pense que, né, como tem muita gente que diz assim, eu vou pegar o dinheiro, vou jogar na cara de fulano de tal, vou esbanjar aquela coisa toda. Irmão, o dinheiro vai-se embora, acabou. Aí vai a saúde, vai embora também. E aí? Não é melhor estar debaixo da vontade de Deus? Não é melhor estar debaixo da bênção de Deus? Amém? Seja abençoado, abençoe os outros, abençoe a obra do Senhor, abençoe. Amém?